Olá, tudo bem com vocês? Olha só, vamos lá para mais uma gravação do Pode Me Deixar Ser Mulher. Esse programa é uma iniciativa da Rádio Capital, do Santuário Eucarístico Diocesano de Cianorte, paróquia Nossa Senhora de Fátima. E para a gente estar aqui hoje, a gente tem alguns amigos, os nossos colaboradores. Nós agradecemos imensamente a Ornato Joalheiros, que está conosco pelo segundo ano, oferecendo muito mais que joias em ouro, prata e semijoias, mas também peças carregadas de significado, como joias, relógios e presentes sacros que tocam a fé e o coração. A doutora Gabriele Valério, médica integrativa e funcional, que promove o equilíbrio e o bem-estar do corpo de forma completa, olhando para cada pessoa em sua totalidade como um cuidado que vai além dos sintomas. E o Empório 3S, que é sinônimo de saúde e qualidade de vida. Nós temos 2 lojas em Cianorte, que oferece produtos naturais, suplementos, chás, castanhas, frutas e uma grande variedade de opções também para as pessoas que possuem restrições alimentares. Nossa gratidão pela confiança, pela parceria e por acreditarem nesse projeto que busca tocar vidas. Nosso muito, muito obrigada. E hoje nós estamos aqui para mais uma gravação com uma mulher maravilhosa aqui, que eu vou apresentar ela para vocês, mas vou falar o nome dela e quem vai se apresentar vai ser ela. Nós estamos aqui com Lilian Carla de Souza Fávaro. E aí eu já jogo para você a pergunta: quem que é Lilian? A Lilian é uma mulher que está em transformação ainda. Ela está no processo. Eu sempre falo isso, sabe? Porque a conversão é um processo, buscar Deus é sempre um processo. E a Lilian é essa mulher, uma mãe, esposa, uma missionária, né, que está evangelizando, mas que busca sempre, continuamente, estar junto de Deus. E busco sempre esse toque no Senhor. Que bonito. Essa é a Lilian. Eu gosto bastante quando fala essa questão de transformação, né? Está em transformação. Eu sempre gosto de falar dos passos, né? Eu, quando penso em Jesus no batismo dele, eu vejo ele chegando com os passos, né? Que é essa transformação, né? A conversão, a fé é sempre uma transformação. Mas a Lilian tem 2 filhas, né, Lilian? Tem 2 filhas. Tem a Ingrid e Júlia, de 21 anos já. Meu Deus, hein? E a Maria Alice, de 8. E o André, que é o esposo, né? Então, uma família de 4 pessoas aí. Mas em relação à sua profissão, sua caminhada, fala um pouquinho pra nós aí. O que a Lilian faz, o que a Lilian é, como que a Lilian faz o seu dia a dia? Eu trabalho com produtos personalizados, a maioria da minha linha de produtos está voltada para arte sacra, e isso foi acontecendo devagar. Quando eu comecei com os personalizados, não era assim, mas como eu estou dentro da igreja já há muitos anos, sou ministra da Eucaristia, participo dos movimentos da igreja, aí foi me voltando esse desejo. E aí comecei a trabalhar com a linha bebê, personalizados para bebê, para batizados. E uma coisa que me tocou muito lá no início da linha bebê foi as mães que tinham dificuldade para engravidar e quando conseguiam, queriam uma saída da maternidade religiosa para um santo. Olha que legal. E a que mais sai é a Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Então aquilo foi mexendo bastante comigo. E aí eu comecei a ampliar essa linha. Aí eu faço muita coisa mesmo na Lilian Souza Baby, que eu tenho essa linha da Lilian Souza Baby, com essas mães. Entendi. E a Lilian, antes da gente se aprofundar nessa, que tem história aí sobre isso, hein? Antes da gente se aprofundar aqui na questão do trabalho da Lilian, né? A Lilian, ela escolheu uma mulher que, pra mim, eu havia comentado com ela antes, né? É uma das passagens, pra mim, é uma passagem mais bonita da Bíblia, porque eu acho que é mais relacionada com a mulher. É a mais feminina de todas, assim. Eu acredito
que seja, que ela está descrita em Marcos, Mateus e Lucas, né? Que é a história da hemorroísa, a mulher que sangrava por 12 anos, né? E o tema hoje da nossa conversa é a fé que nos faz atravessar a multidão, né? A hemorroísa, ela, na época, ninguém podia tocar nela, que se tornava impuro, né? E, portanto, ela não podia chegar perto de ninguém. E quando Jesus passou, uma multidão ao seu redor, ela levantou com coragem, sabendo que poderia ser até apedrejada, né? Causar uma revolta por ela estar ali no meio, foi até o Senhor e o tocou, e ele sentiu o toque diferente, né? E por que você escolheu essa mulher, que é sinônimo de dor, né? Essa mulher, o sinônimo, assim, é de dor e é os passos de novo. Eu acho que os passos hoje vai permear a nossa conversa, Lilian, né? O porquê que você escolheu essa mulher que caminha até Jesus? Eu acho que foi pela fé. Porque, assim, ela ouviu falar de Jesus. Então, ela não conhecia ainda. Ela só tinha ouvido falar dele. E aí, a fé dela foi tão grande que por tudo isso, por ela ser uma mulher que é impura, considerada pela sociedade, ela não podia tocar nele, porque na cabeça dela, ela o deixaria impuro. Então ela pensou assim, ao menos tocar a orla do seu manto. Sim. E ao tocar essa orla, ao tocar a roupa dele, ele sentiu uma força sair dele. E nisso, assim, ele perguntou, quem me tocou? E os discípulos, eu acho até engraçado, né? Mas como assim quem te tocou? Quem te tocou? A multidão aqui te comprime. E você pergunta, quem te tocou? E ela, naquele momento, por medo, ela se apresentou. E aí, o que me toca mais nessa passagem é a hora que ele fala pra ela, filha. Então, ele restitui a dignidade dela. E nos evangelhos, foi a única mulher que Jesus chamou de filha. Então, assim, isso me toca bastante. Porque Jesus fala com a gente, filha, sempre. Né? E essa passagem, assim, de filha, né? Porque essa mulher, como ela ficou 12 anos afastada de todos, ela já não tinha mais dinheiro porque ela gastou tudo com um médico, né? Ela provavelmente, com certeza, não tinha marido. Porque se alguém tocasse uma mulher sangrando, tinha que ficar 7 dias de purificação, tinha que se banhar, tinha que ir pro templo oferecer sacrifícios. Então, ela com 12 anos, né, não teria como. Ela não tinha família. Ela provavelmente não tinha pai, ela não tinha mãe, ela não tinha ninguém, né? Ela vivia à margem, né? E tanto que ela não tem nome. Ninguém sabe o nome dela. Ela não é citado o nome dela, ela é conhecida como hemorroísa, a mulher que sangra, né? Então ela não tinha nenhuma identidade, ela não tinha dignidade, ela não tinha nada, ela é totalmente excluída. E é bonito quando você fala assim da filha, né? Porque a partir do momento que Jesus a chama de filha, ele fala assim, ó, agora você tem família, agora você tem um pai, agora você pertence à família de Deus, né? Então, ele não só curou ela, né? Ele voltou a ela a identidade, a dignidade. E é muito lindo isso, né? E você falou dos apóstolos, né? Realmente, provavelmente ela tocou eles também, porque estava tudo em volta, né? Mas eles não sentiram só ele. Mas o que você acha mais assim, por exemplo, qual foi a maior diferença do toque? De todos que estavam ali ao redor e dela, qual foi a diferença? Jesus sentiu a força saindo, mas o que você acha que fez a força sair dela? A fé. A fé. A fé. Ela tinha fé. Ela acreditava. Porque, assim, muitas vezes nós estamos ali na igreja. Nós estamos perto de Jesus. E quantas pessoas estão ali? Quanta multidão está ali necessitando de um milagre, de uma graça. Mas só está ali. E pela fé, e ela foi curada. Ele fala, a tua fé te salvou. Vai em paz. Além de ele restituir a dignidade dela, ele traz essa paz. Sim. Então, assim, para nós mesmo, eu sempre digo em adoração, Jesus está aqui. O Cristo vivo ressuscitado na nossa frente.
e nós estamos vendo ele, é o mesmo Cristo. Será que a gente tá lá, né? Ele tá, mas e nós, né? Onde a gente tá, né? Esse Cristo que tá ali na Eucaristia é o mesmo Cristo que estava ali andando e que ela tocou. Então é essa fé que muda tudo. E a Lilian teve que caminhar para chegar até Jesus? Muito, muito. Teve um momento que você se sentiu assim, é agora que eu tenho que ir, eu vou, e fez essa caminhada mesmo com dor, mesmo deixou alguma coisa para trás para chegar até ele? Eu me vejo assim, mesmo estando na igreja, como eu disse agora, há tantos anos, a minha transformação veio mais profunda depois do acampamento de mulheres. Uhum. Porque assim, eu ministra, tanto dentro da igreja, tudo, mas no profissional eu tinha outros desejos. Eu era muito mais aquela mulher do mundo mesmo, aquela mulher que queria ser uma mulher empoderada, que queria mandar, que queria crescer profissionalmente, porque o foco era aquele, então interessava mais o eu, Lilian. Então assim, eu fui me afastando da minha essência como mulher de Deus, né? Então era muito mais assim, o trabalho em primeiro lugar, porque eu ainda não alcancei o que eu queria alcançar, então era uma busca. E acho que eu fui abandonando um pouco a minha casa, o meu lar, porque o interesse era outro. E no acampamento de mulheres, eu fiz o segundo acampamento de mulheres do santuário. Teve um momento ali que a Camila Midori falou: o que você vai deixar para os seus filhos? Assim, passamos por muitas coisas no acampamento, muito, mas essa palavra, qual a lembrança que você vai deixar para os seus filhos? Porque assim, o que eu lembrava quando falava, lembra da sua infância, lembra, né? E aí eu pensava, nossa, eu lembro da minha avó, da minha mãe, daquela comida que elas faziam, daquele doce. E aí a Camila falou, será que você vai deixar para os seus filhos a buzina do iFood? É uma pergunta pesada, né? E aquilo pesou. Porque a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi olhar a minha fatura do cartão de crédito. Só tinha iFood. Pra ver o que tinha do iFood. E vou falar que eu me surpreendi pelo valor que tinha ali. Porque eu dizia que eu não tinha tempo. Porque eu tinha que trabalhar, então eu não tinha tempo pra fazer um bolo, pra fazer um doce, pra fazer uma comida. Ou pra cuidar da minha casa mesmo, assim. Um olhar feminino ali, eu vi que que tava abandonado, que não tinha uma flor, porque o interesse era outro. E aí, a partir daquele momento, eu vi que eu tenho tempo. E aí eu fui fazer bolo com as minhas filhas. Olha. Aí eu fui comprar um porta-retrato novo para colocar uma foto da família mais atualizada. Comprar umas flores para pôr na mesa. E foi aí também que nasceu a Mãe Orante Home. Mãe Orante Home, que foi uma linha de mesa posta que eu criei. São lindíssimas, eu vi após o acampamento de mulheres. Aí veio a catequese da mulher virtuosa, que foi, eu falo que a catequese é um aprofundamento do acampamento. A gente vai no acampamento, vive um intensivo de 4 dias. E a catequese depois se divide em 12 encontros e vai trabalhando isso na gente. E isso nasceu a Mãe Orante Home agora, né? Mas há 2 anos eu criei o Instagram da Mãe Orante. Que é um Instagram de orações, de novenas, que eu tô ali para partilhar orações. Vamos voltar um pouquinho aqui na questão. Calma, Lili, calma. Vamos voltar um pouquinho na questão que eu acho que você falou, uma questão muito importante aqui, do cuidado da casa, né? O padre Christian, quando ele veio para cá, na primeira vez que ele veio no santuário, né? Ele falou sobre você chegar em casa, na casa das pessoas, e observar se tem porta-retrato.
Você falou, eu me lembrei da fala dele, porque como é importante ter porta-retrato em casa, né? E geralmente quem coloca os porta-retratos são as mães, né? Por que que é importante? Se você tirou aquela foto e você colocou ela para todos verem, é porque aquele momento foi importante, né? E quão importante é para um filho chegar e ver aquela foto, né? Aquela foto, você abraçada com ele, ou ele brincando, ou uma foto em família, né? Uma situação assim. Então, quão importante é esse carinho do porta-retrato, né? Ele disse, falou assim, eu chego numa casa, a casa tem um monte de porta-retrato, é sinal de que aquela família tem o carinho de mãe, né? É bem assim que ele disse, é aconchegante, porque ali tá a história. Então, os novos que estão vindo, os integrantes, eles conseguem ver essa história e conseguem ver o carinho. Significa que a história valeu a pena. Né? O porta-retrato é uma imagem de que a história valeu a pena, né? E você disse aí, é uma coisa assim bem, bem marcante mesmo, né? Que a mãe, ela tem esse poder e essa função de conservar a história, né? E os filhos, sentiu essa mudança, assim? Como que foi? O marido estranhou? Eu acho que sim. Eu vejo a minha filha, né, a mais velha, que a Ingrid já tem 21 anos, então assim, ela percebeu isso, sim, esse cuidado que a gente começou a mudar. Só que nem eu disse no começo, é um processo, né? Processo. A gente, eu não sei, mas assim, eu tenho altos e baixos, né? Então, sim, assim… todos. Tem época que a gente dá aquela caída e você fala, não… tenho que voltar, tenho que fazer isso. E a gente vive momentos, né? São momentos. E tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Então, a gente tem que estar renovando isso daí. E é importante essa questão dos acampamentos que você citou, né? No início da minha conversão, né, minha virada mesmo de chave foi num acampamento sênior, e por isso que eu acho lindo, maravilhoso todo o acampamento, porque pode ser que uma pessoa faz 3 acampamentos e não acontece nada, mas no 4º acampamento, mesmo servindo, acontece, né, porque tudo é no tempo de Deus, e a gente nunca fica pronto, não é que eu vou para o acampamento e saio pronta, não, agora eu sou uma mulher transformada, não, eu estou em transformação, porque cada passo, e pra gente deixar a mulher antiga e viver a mulher nova, é uma dor grande. É difícil a gente fazer esse rompimento, né, de questões que a gente convive há anos e de repente você vê que você errou, olhar pra trás e ver que errou é uma dor, né, grande, e você tentar consertar aquilo também é uma dor que a gente, só com a graça de Deus mesmo e pequenos passos que a gente vai dando, que a gente vai conseguindo essa transformação, mas o importante é dar o primeiro passo, né, Lília? E é importante também porque quando você fez o acampamento de mulher, você já era ministra. Já tinha uma caminhada na igreja, né? E é a questão mesmo de você falar em adoração, que Deus está ali, mas aonde eu estou? Né? Aquela multidão que estava ao redor de Jesus, estavam todos ali. Mas querendo alguma coisa, né? A gente se aproxima muito de Deus querendo alguma coisa, e poucas vezes oferecendo, né? Mas querendo alguma coisa. E poucas pessoas realmente tocam como hemorroísa, né? E o acampamento é essa chave mesmo, é mudança de toque, mudança de olhar para Jesus. E depois dessa mudança, desse acampamento, que você começou, então, a Mãe Orante. Eu comecei a Mãe Orante Home. A Mãe Orante, Home é a produção. Mãe Orante Home é a produção daquele do trabalho. Mesa posta. Vamos falar agora do teu trabalho, né? Formada em moda, né? E fazia produtos personalizados. É isso, né? Antes eu dei uma olhada lá no teu Instagram, produtos personalizados. Mas eu achei incrível que a gente vai conversando agora que você falou, né? Que a partir de um momento da tua história, você começa a personalizar mais a questão
voltado para o catolicismo, católico mesmo, né? Santos, imagens, né? Voltadas mesmo para arte sacra, né? Seria isso. Porque por conta dessas mães que me procuravam, muitas vezes perderam um bebê, e aí quando consegue engravidar novamente, tem esse momento de fé. Mães que não podem engravidar, então assim, leva muito tempo, aí faz uma novena e buscam isso. Eu tenho uma novena também, que eu faço uma vez por ano. Nós já fizemos 2 anos, esse ano vai ser o 3º ano, para essas mulheres que querem engravidar e por algum motivo não conseguem. E recebemos muito testemunhos. Olha, que maravilha. Testemunhos de mulheres de longe, de São Paulo, que conseguiram engravidar após fazer essa novena. E eu percebi muito isso lá, há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, que elas vinham pedir essa saída da maternidade, essas roupinhas com motivos sacros mesmo, assim. E eu criei essa linha, assim, e me aprofundei. Quais são os produtos que tem? Eu vi lá que tem bodezinho, tem manta. Assim, toda a saída da maternidade. Macacão, body, manta, paninho de boca, sapatinho, naninha. Porta de maternidade. Tem? Não. Mas assim, essa linha pro bebê, né? Pro bebê. Entendi. Então, toquinha, luvinha, bandana, prendedor de chupeta, tudo essa linha assim pro bebê, personalizado. E fiz várias assim mesmo. Mas não é só também essa parte do Santos, né? Você faz também, que eu vi de tratorzinho, né? Mas o que mais sai são os de Santos. O personalizado é o que a pessoa quiser. O que quiser. Entendi. Mas essa linha de santo foi me aprofundando. Entendi. E quando eu conheci essas histórias, porque elas contam, né? As mães vão, eu vou fazer nesse motivo, porque eu pedi, fiz uma novena de Nossa Senhora Aparecida e recebi essa graça e quero que a primeira roupa que meu bebê coloca seja de Nossa Senhora. E daí, com todas essas histórias, foi quando eu criei o Mãe Orante, para partilhar orações. Entendi. Falei assim, esse Instagram, vamos partilhar orações. E aí foi crescendo. Hoje a gente tá aí com 153 mil seguidores. Olha. Então, assim, partilho novenas, eu gravo novenas. Tô ali partilhando uma oração, conversando com um, conversando com outra. E Mãe Orante por quê? Porque assim, é a mãe que ora. Essa mulher que ora, e ora por todos, né? Ora pelo esposo, pelo marido, pelos pais, pelos filhos. Ela tá intercedendo por todos. É intercessora, né? É uma mãe intercessora. Intercessora. E foi assim que nasceu esse Instagram. Mas quando você começou a mudar o perfil da sua produção, porque você já tinha essa empresa que fazia esses personalizados, né? Quando você deu esse passo, assim, você... Tipo assim, alguém falou, não vai dar certo, ou vai ser muito focada, alguma coisa. Você teve alguma restrição ou alguma coisa em relação a isso por colocar a sua fé estampada nos teus produtos? No começo, eu pensava muito nisso. Assim, nossa, agora eu só tô postando... É um nicho bem específico. Tô postando só coisa de igreja aqui, né? E agora, né? Como vai ser? Mas eu acho que foi gradativamente, foi devagar. Porque eu não faço ainda só os produtos. Eu tenho essa linha de produtos personalizados. Que nem agora, tá na época do Dia dos Pais. Então eu faço muito tal pai, tal filho. Época do Dia das Mães, tal mãe, tal filha. E assim vai. É aniversário, os personalizados continuam, né? Então eu falo que a Lilian é a Lilian Souza personalizados, mas com linhas dentro dessa empresa, que tem a linha Baby, a linha de camisetas personalizadas, uniformes, tudo. Parece que você fez a primeira para um bebê, foi um pedido que você fez de santo? Ou você começou sem ser pedido? As naninhas, é até incrível isso. Porque as naninhas, eu comecei a fazer as almofadas naninhas de santo com um pedido do Renato, quando ele tinha loja. Quando ele abriu a loja. E eu tava num período de dificuldade, porque eu tinha loja no atacado.
Aí eu fechei a minha loja no atacado e falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Foi uma transição mesmo. E agora, o que eu vou fazer? Aí uma amiga falou assim, faz umas camisetas pra eu vender com estampas religiosas que eu te ajudo. E aí eu fiz. Aí ela mostrou pro Renato. O Renato falou, por que você não faz umas camisetas pra vender aqui na loja? Olha. Aí eu falei, vou fazer então umas camisetas pra você vender aí na loja. Maravilhoso. Daí ele falou assim, tem umas almofadas que tá saindo bem. Ainda não era as naninhas, era almofada. Aí eu falei pra ele assim, olha, mas eu criei umas almofadinhas do formato que eu fiz pra minha bebê. A Maria tinha... quando eu fechei a loja, eu tava grávida da Maria. Aí eu falei, e fiz umas e mostrei pra ele. Ele falou, coloca aí, vamos ver. E daí começou a sair. Começou a vender, ele falou, Lilian, essas almofadinhas tá vendendo muito bem. E essa linha começou a crescer de almofadinhas. Eu comecei lá com Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças. Hoje eu tenho mais de 40 imagens de santos. Legal. Que legal. Quando vieram 2 crianças aqui, eu dei 2 para elas. Trouxe aqui de Nossa Senhora Aparecida, que vieram fazer o programa. Daí tem 2 almofadinhas. Eu acredito que seja tua, lá do Santuário. É tua também? Então, 2. Daí, na época, o Padre Sérgio no Santuário falou, faz umas camisetas para vender aqui também, porque eu não sabia o que eu ia fazer, como eu tava. E tava difícil mesmo para trabalhar. Eu falei, preciso fazer alguma coisa. E aí ele falou, traz aqui também. Aí fiz umas camisetas, coloquei lá no santuário, as almofadas naninhas. E hoje ainda tem ali no santuário as almofadas naninhas, lá na Divina Misericórdia também. Eu adoro dar de presente as aquelas almofadas. Então começou com essas almofadinhas. Olha, que legal. Isso em 2017. Que legal. Né? 2017, 2018 ali. Começou com essas almofadinhas. Aí foi quando eu falei, eu vou fazer um bodyzinho. Coloca a almofadinha e o bodyzinho do mesmo, da mesma imagem. Porque eu já fazia body, né? E aí... Mas você faz daí o body ou você compra o body e só personaliza? Eu faço. Você faz, eu vi que você tem máquina costura. Eu gosto de produzir. Então assim, todas as estampas nas peças são feitas antes de costurar. E aí eu tenho uma facção que costura pra mim. Mas é um processo que eu gosto de fazer. É na tua área também, né? É na tua área. Eu vi um depoimento teu que você queria fazer faculdade de moda desde pequena. Desde criança. Desde criança, quando nem tinha faculdade. Quando nem tinha faculdade de moda. Então, assim. Vai achando o caminho, não tem pra onde fugir, né? Vai achando o caminho mesmo, né? E a sua mesa que você faz, tem bastante... vou te dar uma sugestão. Mulheres, mãe orante, eu não encontrei no seu Instagram endereço pra encaminhar pra mãe orante. No meu, não. Então, tem que colocar lá, tem que colocar lá. Na bio, Mãe Orante, no né? Meu, colocando. Lá no Instagram da Mãe Orante tá que a administradora sou eu, tem meu nome lá. Mas tem que divulgar lá no teu Instagram, né? Mas eu vi aqui a questão da mesa posta, né? Que tinha uma pergunta para fazer para você em relação a isso. A mesa é um lugar muito sagrado, né? E qual é a relação que você vê em relação à sua arte ali? Porque, gente, é muito bonito. Para quem não viu ainda, tá no Mãe Orante? Mãe Orante Home. Mãe Orante Home. Vai lá que tem uns susplá, umas coisas lindíssimas. Jogo americano, muito lindo, né? E da onde veio essa inspiração para fazer essas mesas? Porque não é muito fácil encontrar com essa inspiração católica. Foi assim, foi logo após o acampamento mesmo, essa minha transformação. Que a mesa é um altar. É o nosso altar. E aí, eu não ligava muito pra isso. E lá no acampamento, eles, dão esse toque pra gente. Na catequese da Mulher Virtuosa também. Tem um momento de mesa posta. Então, como eu já tenho essas linhas que eu já fazia estampas de bebê, eu falei, por que não? Né? Colocar uma estampa, assim, eu já fazia as canecas, as xícaras nessas estampas. Necessaire, almofada, já fazia com as estampas sacras. Foi quando eu decidi
falei, não, vou fazer uma mesa. E aí, acho que uma das primeiras mesas que eu fiz foi de Nossa Senhora de Fátima. Porque estava próximo da festa. Do dia de Nossa Senhora de Fátima. Fiz pra mim. E daí, assim, sabe, eu gostei de arrumar a mesa. Arrumar ali pra todo mundo, pra família, pra aquele almoço. Aí hoje, na minha casa, a mesa ela é posta em todas as refeições. Todas, do café da manhã, foi qualquer refeição. Porque eu senti que isso era um cuidado a mais com a minha família. Né? Um carinho a mais com a minha família. Pra nós ali mesmo. Não só pra uma visita que ia chegar. Pra nós, a mesa é pra nós. E eles chegam e falam, mas pra que tudo isso? Só tá nós aqui, não é? Olha só estamos nós, né? E nós somos as pessoas mais importantes, né? Os filhos, o marido. Chega, já aconteceu isso em casa. Mas pra que tudo isso? Nós só estamos só nós aqui? Eu falei assim, não, mas vocês são os mais importantes, né? No começo, meu marido falava, mas precisa de tudo isso? Precisa de tudo isso. E foi pegando gosto. E aí eu falei assim, vou criar essa linha. Só que daí eu quis criar uma linha separada da... Porque assim, não tem nada a ver, né? A minha linha de personalizados, bebê, camisetas com mesa. Por isso que eu separei, assim. Entendi. Criei esse Instagram separado. E assim... Eu gosto agora, eu amo fazer aquilo. Muito bom. E aí, assim, a gente tem sonhos, né? E eu brinco que eu falo assim, um dia eu vou ter um programa, A Mesa com Maria. Olha só, que legal. A mesa com Nossa Senhora. E no meu Instagram da Mãe Orante Home tá lá escrito, A Mesa com Maria. Olha aí. Porque é um carinho a mais que eu senti isso mesmo. Foi logo após esse movimento de mulheres. E esse movimento vem crescendo tanto que eu falo assim, o Senhor tá nos preparando, tá nos unindo. Tem muito hoje movimentos de mulheres. Os movimentos femininos, eles cresceram muito, né? E é uma necessidade muito grande porque a gente vê... Mesmo como você comentou, né, que o foco era o teu trabalho e você não achava que você estava fazendo alguma coisa que não era boa, né? Quando a gente trabalhar é bom, né? Então eu tenho que trabalhar para dar uma melhor qualidade de vida para os meus filhos, eu tenho que trabalhar porque eu posso, eu consigo, né? E isso, ele descaracteriza muitas vezes a função da mulher, né? Que é o que você comentou no início. A gente deixa de ser a mulher que foi... A gente vai comentar sobre isso no final, mas a mulher que Deus sonhou, né? Que é a função prioritária da mulher, né? Que é cuidar da família, para cuidar dos outros, né? Para cuidar, fazer as coisas para os outros e não para a casa. E a gente considera isso, eu acho que é uma geração, Lilian, porque meu pai, assim, ele nos criou, nós somos 3 irmãs e um irmão. Ele nos criou igual ao meu irmão. Então, o objetivo vocês têm que trabalhar, vocês têm que se sustentar, vocês têm que estudar, né? E isso foi colocado na nossa geração como a principal é o trabalho, né? O que vinha antes de nós era que a mulher ficava em casa, cuidava dos filhos, cuidava do marido, costurava, né? Ali, eu acredito que na nossa geração ali houve uma ruptura dessa questão devido à necessidade e de muitas ideias que surgiram no mundo inteiro em relação à diferença entre homem e mulher para igualar as diferenças, né? E a gente sofreu e ainda sofre sobre isso. E quando a gente muda esse paradigma, volta para ele, tem outro sofrimento e a gente começa a aprender de novo. Eu gosto muito de colocar mesa posta, né? Eu gosto muito de cuidar da casa, né? Gosto muito mesmo de cuidar dos meus, mas já me vi muitas vezes deixando eles para cuidar de outras coisas. Então é um policiamento constante, né? Que a gente precisa entender que as coisas para fora, elas podem esperar. O que não pode esperar é o que está dentro das portas da nossa casa, né? Que às vezes um momento que você deixa para lá, pode acontecer alguma coisa muito grande com a que a gente ama. E o que eu vejo assim, que você conseguiu conciliar amores, né?
a família, a igreja, né? O seu desejo a tua vocação de designer, de gostar de fazer essas coisas. Então, você conseguiu conciliar. Se você coloca nos teus jogos na mesa posta, coloca o amor de uma mãe, que começou com o amor de uma mãe. Estampado ali está o amor ao nosso Deus, né? E também a produção está o amor à tua profissão, né? Então, você conseguiu achar ali um equilíbrio das coisas, né? Depois de você falar que, eu estava meio perdida, quer dizer, perdida não, procurando em outros lugares, né? E Deus é maravilhoso porque Ele consegue fazer isso, né? Ele automaticamente, assim, fazendo um paralelo com a hemorroísa, Ele te chamou de filha de novo. Né? Uhum. Volta aqui, que aqui tá a tua identidade. É a casa, a família, sou eu e a tua profissão, né? Tudo com o seu devido importância, né? Isso é bem legal aqui na sua história, assim, né? Muito, muito legal mesmo. E na tua casa, assim, quando você trabalha, tuas filhas ajudam você ou não? A tua filha mais velha, porque a mais nova tem 8. Não. A Ingrid, ela ajudou um pouquinho lá, mas não é a... Ela também é bastante envolvida na igreja, não é? A Ingrid é. A Ingrid, ela tá com a coordenação dos coroinhos cerimoniários aqui do santuário, que era minha, né? Aí eu passei pra ela e... Quando eu saí e fui pra Divina Misericórdia. Que a Divina Misericórdia é do ladinho da minha casa. Sim. Então, eu fui pra lá. Lá no começo eu tentei, mas não foi não era pra ela. Ela não gostava daquilo. Então, assim, hoje a Ingrid já tá no último ano de faculdade de psicologia. Então, assim, ela já tem outro chamado, né? O artesanato não é pra ela, não. Mas a Maria, ela é bem artista, então não sei, quem sabe. Eu adoro, hoje eu sou artesã, né? Além de trabalhar na igreja, como meu neto fala, ele passa ali e fala, a vovó trabalha aqui, ó, né? Mas eu adoro, eu tenho um espaço em casa que eu sempre gostei muito de artesanato, eu não faço mais porque... Assim, não é... Eu faço por hobby, né? Não é profissão, nem nada. Mas eu amo, eu acho que é maravilhoso. Faço rosários também, eu acho terço e rosário que também ajuda a gente a nos aproximar. E uma vez eu ouvi uma pessoa, fui aprender a fazer o nó franciscano, né? Aí a pessoa falava assim que ela constrói, faz os terços, né? Ela falou assim, cada bolinha que ela vai colocando, ela vai rezando. Né? Então, a pessoa que compra uma peça que foi feita em oração. Eu achei tão bonito isso. Então, toda vez que eu faço, eu vou fazendo isso. E você tem essa relação com a oração enquanto o dia inteiro, quando você está trabalhando, você tem essa relação com a oração? Eu quando compro os produtos, eu já abençoo jogando água benta para que sejam produtos abençoados. E quando eu vendo, eu peço para Deus que abençoe essa pessoa que está adquirindo. Mas muitas vezes eu fico ali no ateliê escutando uma pregação, rezando, coloco uma música. Eu gosto muito de ouvir pregação mesmo, assim, e rezando. Ali no ateliê trabalhando. Hoje eu decidi que eu trabalho no ateliê de manhã. De tarde eu cuido da minha casa, de mim, das minhas coisas. Então, assim, tudo que eu deixo pra fazer, eu faço à tarde. De manhã, a gente trabalha. Mas isso faz pouco tempo também. Que antes, quando eu tava naquele outro nível, eu trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite e achava que tinha que trabalhar. Hoje eu concilio mais isso, esse tempo, né? Pra ter esse tempo maior. Mas é lógico que quando eu preciso entregar alguma coisa, eu vou ali à tarde. Depende da necessidade, né? A gente tem que ser coerente também com a questão. Porque tem gente que não consegue não trabalhar, precisa trabalhar porque tem que sustentar a casa, né? Mas tem que ter coerência nessa questão de não deixar o trabalho assumir tudo na vida, né? Eu acho assim, eu sou a favor da mulher trabalhar.
Desde que ela queira, desde que ela precise, assim, ela queira e ela goste. Porque hoje em dia, eu acho que tem que deixar assim, deixa a mulher ser o que ela quer ser, sabe? Porque o mundo prega que a mulher tem que trabalhar fora, que ela tem que fazer, que ela tem que acontecer. Mas assim, você quer isso mesmo? É isso que você quer? Porque eu conheço muitas mulheres nesse mundo da igreja que eu vivo e que eu tô ali e que eu ajudo outras pessoas a iniciar, principalmente trabalhando em casa. Eu acho que é uma forma boa de uma mulher trabalhar. Começa a trabalhar em casa, faz algo ali. Mas ela fala assim, você quer mesmo? Não, eu não quero. Eu quero mesmo ser a dona de casa, cuidar 100%, tudo bem. 100% dos meus filhos. Então tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá, só que o mundo prega outra coisa. Por isso que eu falo que o Senhor tá vindo e tá resgatando a gente pra nossa essência. Sim. Eu não tenho que ser o que eles querem que eu seja. Sim. Eu tenho que ser o que o Senhor quer que eu seja. O que eu quero ser. Porque o Senhor coloca esse desejo nos nossos corações. Sim. Eu falo, voltando à questão da criação, né? Por exemplo, na minha cabeça, era inadmissível eu não trabalhar, né? Então, logo que eu casei, eu fiquei um pouco em casa e eu ficava, assim, apavorada porque eu estava em casa. Até envergonhada por estar em casa, né? Me sentindo inútil por estar em casa. Com 2 filhos pequenos, né? Casa. E eu me sentindo inútil, né? E por quê? Porque isso foi uma questão de formação. Hoje as minhas noras, graças a Deus, elas conseguem ficar em casa cuidando dos netos e é uma bênção. Para mim hoje, antes, se fosse algum tempo atrás, seria, meu Deus, isso não pode acontecer. Mas hoje eu consigo ver que bom, e tenho certeza que se precisar, elas vão trabalhar, mas se não precisa, fica em casa. Eu falo para elas assim, falo assim, vocês estão tendo um privilégio que eu nunca consegui ter, que é ficar com os meus filhos quando eles eram pequenos, porque eu tive que trabalhar muito. Falei assim, então aproveitem essa oportunidade, né? Porque eu não consegui ter. E muitas pessoas não conseguem visualizar isso, né? Que como eu não via, demorou, como é uma ruptura, teve que quebrar, teve que doer para eu entender isso, né? Muita gente acha que porque não trabalha é menor. Não, de jeito nenhum, né? Isso é cada um, e se você tá em casa, tá tudo bem, não tem problema, é uma culpa que veio sobre nós, que nós temos que ser tudo, nós temos que trabalhar fora, nós temos que ser dona de casa, nós temos que criar filhos, nós temos que ser boas esposas, nós temos que ser tudo junto, e não é assim. Né? A gente tem que priorizar a família nossa e se precisar trabalhar, ok. Se não precisar trabalhar também, ok, né? É uma questão que a gente tem que começar a aprender que não é culpa, né? Não é peso, né? Isso. E é difícil para algumas mulheres aceitar essa questão. Lá no início, quando eu tinha a Ingrid pequenininha, eu fazia faculdade, eu fiz a faculdade, eu entrei na faculdade, a Ingrid tinha 1 aninho. Então eu fazia faculdade à noite e comecei a trabalhar o dia todo. E eu senti essa necessidade. Eu falava, meu Deus, eu trabalho o dia todo, faço faculdade à noite, eu não vejo a minha filha. E o meu desejo era fazer o leite de manhã para ela. Então, assim, foi quando logo que eu terminei a faculdade, que eu decidi empreender. Sair do CLT e empreender. Porque eu falei assim, eu vou trabalhar pra mim. Porque eu vou acordar e dar o leite pra minha filha. Então, assim, aí ela tinha 4 aninhos quando eu terminei a faculdade e abri a minha loja. E fiquei, né, de 2009 a 2017 com loja no shopping. É lógico que era trabalhando, mas ainda... Tinha mais flexibilidade, né? Porque era pra mim, né? E quando eu fechei a loja, que eu fiquei em casa de novo, eu tava grávida da Maria. Então eu falei assim, a Maria já pegou outra fase minha, né? Pegou eu totalmente em casa. Mas esse trabalhar em casa também... É flexível, é bom, entendeu? Eu não deixo mais isso, não, assim, pra trabalhar fora. Eu hoje
Hoje a minha vida ali mesmo tá em casa. Você achou um caminho, né? Você achou um caminho. E eu acho que cada um de nós encontra esse caminho. Sim. É importante a gente falar assim, Lilian, que às vezes a gente contando aqui parece que é fácil, né? A gente fazer tudo isso, ir para a igreja. Não é fácil. Você tem que ir encontrando os caminhos, você tem que ir deixando algumas coisas, né? Às vezes a gente se desdobra para conseguir fazer tudo isso. Não é fácil, mas é possível, né? Uma coisa que a gente sempre traz aqui, várias mulheres aqui que trabalham em vários setores, né? Que já passaram aqui pelo programa e a gente sempre tenta mostrar isso, que é possível, né? É possível você ter sua profissão, ter sua família e ter a caminhada na igreja, né? O que é importantíssimo, né? Não só, como você disse no início, ir para a igreja, mas sim estar na igreja, né? Fazer parte da igreja, tocar mesmo o Senhor de uma forma diferente. Mesmo para aquelas pessoas que estão afastadas há muitos anos, que acham que não pode mais, que toca o coração, Jesus está ali a todo momento. A hemorroísa demorou 12 anos, né? Foi lá e tocou ele, porque ouviu falar dele. Então, que a nossa voz chegue ao ouvido das pessoas, né? Fala assim, tem um cara aí que pode, né? Eu falo assim, Jesus está te esperando em todos os sacrários da terra. Mas aqui a gente tem o privilégio, Sim. né? Por exemplo, a Capela do Santíssimo fica o dia inteiro. Hoje, então, o Santíssimo fica exposto o dia todo no santuário. Ele está ali nos esperando. Então, a gente ouve falar dele, a gente sabe que ele está ali. Eu preciso ir até ele, buscar e ter esse toque com ele. Eu tenho essa necessidade de estar ali em adoração, ter esse toque mesmo, assim. E muitas vezes ali, e colocar a mão ali, no corporal ou no vidro. Eu tenho essa necessidade. Por isso que essa passagem me toca. Eu preciso me abastecer. Sim. É dali que eu tiro a minha força. Sem ele, eu não sou nada. Então, assim, eu sempre falo isso. Padre Pio tem uma frase que é assim: se as pessoas soubessem o que é estar ali com Jesus, e teria que ter policiais nos sacrários. Para organizar. Para organizar a multidão. A multidão, soubesse a importância a importância que é. Então, assim, Jesus está ali, vivo, ressuscitado, na Eucaristia, nos esperando. Nos esperando. Eu sou de missa diária, né? E quando eu não consigo ir à missa, meu Deus, para mim não aparece. Para mim, o dia está incompleto, né? Parece que não, o dia está incompleto. Não parece, ele está, né? Porque hoje mesmo eu já fui à missa, já comunguei, já adorei, porque hoje é quinta-feira que a gente está gravando. Então, é fundamental, né, essa questão. Mas foi uma questão que eu fui construindo passos a passos, né? Então, a gente precisa dar o primeiro passo para ir. Não sou nem batizada, Rosiane. Procura a igreja, conversa, faz a catequese e vai. Que é maravilhoso, né? Porque depois que você toca ele, você não quer sair mais de perto, né? Porque algumas pessoas, assim, não está escrito em nenhum lugar. Mas alguns estudiosos dizem que a hemorroísa e a Verônica são a mesma pessoa. Verônica é quem chegou até Jesus e enxugou o rosto dele. Até mesmo porque as duas não têm nome. Verônica também não é nome, né? Então, nós não sabemos o nome das duas. E a coragem daquela mulher, né, também é muito parecida com a hemorroísa. A hemorroísa passou por todos sangrando, né? Uma coisa impossível. E a Verônica, ela passou pelos soldados romanos para chegar até Jesus, né? São duas mulheres, assim, que tiveram que passar por barreiras enormes, mas que elas chegaram até lá. Então, muitas mulheres veem essas barreiras, né? Muitas mulheres têm barreiras da sociedade, barreira até mesmo pessoal, de achar que não é digna, que é pecadora, ou que
o que a família vai falar, ou que, né, muitas barreiras existem, né? Mas basta dar um passo, né? E o que você falaria para essas mulheres, assim, que pensando na hemorroísa, nessa caminhada, pensando dela sair de lá de casa, que essa mulher devia ser anêmica, fraquíssima, né? Porque sangrando por 12 anos, né? Então ela tinha uma anemia profunda, o corpo cansado. Passar por uma multidão. Para passar por uma multidão, né? Quem já foi em show, essas coisas, você sabe que você tem que empurra daqui, empurra dali, né? Fazer com que ela tivesse a coragem, né? De sair da onde ela estava e chegar até ele. O percurso foi grande, tenebroso pela situação, né? O que você falaria para essa mulher que tá aqui longe de Jesus e tem um caminho difícil para chegar? Primeiro, assim, coragem. Ela teve coragem, ela teve fé e ela foi humilde. Porque ela sabia que ela era indigna, né, de estar ali. E todos nós somos pecadores, indignos. Então, assim, ela não é mais ou menos do que eu. Nós somos iguais. Então, assim, é buscar. É ir ao encontro de Jesus mesmo, assim. É ter essa fé, essa coragem, essa humildade. Mesmo indigna, mesmo com os meus pecados, eu vou ao encontro de Jesus. Eu vou até Ele, me entrego, derramo ali nos pés dele todas as minhas angústias, os meus medos, as minhas ansiedades. Porque nós, mulheres, passamos por tantas coisas, temos tantos obstáculos hoje em dia. E assim, você tem que pensar, qual é o seu obstáculo? Qual é a sua? Ela estava 12 anos, a hemorroísa. Qual é o meu problema? O que eu tenho que deixar para trás para ir até Jesus, ao encontro dele, tocar ele e ser curada, ser liberta? É essa busca mesmo, é ir ao encontro de Jesus. Nós temos que ter fé, coragem e assim, humildade para estar lá diante dele e se derramar. Porque ele pode, ele faz, independente do que eu tô passando, independente do momento que eu tô vivendo. Eu preciso ir ao encontro dele, que ele devolve essa paz. Sim, daí já entra a misericórdia, né? Jesus misericordioso, né? E aí a gente já entra numa outra questão, assim, vamos dizer assim, sua nova casa, que já não é mais nova, já quantos anos já tá lá a misericórdia? 4? 5? A misericórdia tá há 4, né? 4 anos, né? Eu me desliguei do santuário há 2 anos, mas eu já estava indo lá, mas eu mantinha minhas funções. Lá e outra aqui. Eu mantive um tempo, mantive por 2 anos, porque eu tinha funções ali que não. Quando você tem cargo, você não pode deixar de uma hora para outra, né? E fui preparando as meninas, e as meninas aceitaram e ficaram lá, e tá uma bênção. Ai, que bom. Tá incrível mesmo. Então, e a sua nova casa? Minha nova casa. Lá eu recebi um chamado mesmo, assim, de estar rezando o terço da misericórdia. Sim. Por 2 anos, eu fui todos os dias, às 3 horas da tarde, na Capela do Santíssimo, rezar o terço da misericórdia. Aí, esse ano, eu tô de quarta e sexta. São coisas que vão acontecendo na nossa vida, que a gente vai. E como eu disse, assim, tudo passa, tem momentos que temos que recuar e dar oportunidade para outras pessoas também, né? Temos que dar uma acalmada, assim. Sim. O Senhor fala, Lilian, agora diminui. Aí eu tô indo na quarta-feira, então na quarta-feira, normalmente a gente reza com as crianças. As crianças vão na missa e logo após a missa a gente reza o terço da misericórdia. E na sexta-feira tem a adoração das 2h30, o Santíssimo fica exposto até a missa das 18h30. Então às 3 horas da tarde a gente reza o terço da misericórdia diante do Santíssimo. Então eu tô com essa missão. Eu senti mesmo no coração e ele confirmou depois, algumas vezes, com muitas coisas que aconteceram, né? Sim. E o Senhor tem me dado uma missão. Hoje eu ligo a misericórdia, a Nossa Senhora das Lágrimas, que foi uma devoção que o Senhor
me deu, e eu ligo a misericórdia a essa devoção. E eu tô vendo muito mesmo ligação da irmã Amália, que eu já fiz alguns momentos de partilha nos acampamentos sobre a irmã Amália, sobre essas aparições de Nossa Senhora das Lágrimas, sobre essa misericórdia, que o Senhor diz que estamos no tempo da misericórdia. Nós temos que aproveitar esse tempo da misericórdia. Porque parece assim, mas o tempo da misericórdia também vai passar. Sim. E vai vir o tempo da justiça. Então nós temos que aproveitar esse momento de misericórdia. Então é uma missão mesmo que o Senhor me deu. Até mesmo porque Ele está suscitando muitos santos, vamos dizer assim, né? A Igreja Católica, ela parece que ela deu um suspiro assim, né? E voltou com muita força, né? Nós estamos crescendo. Sim. E é só ver os movimentos católicos, o Frei Gilson, como leva tantas pessoas a rezar o rosário de madrugada, tantos padres que... Instituto Hester e muitos outros. E muitos outros. Os acampamentos, estão reaviva, entendeu? Então acho que assim, esse tempo da misericórdia, o Senhor tá jorrando misericórdia, amor. Tá falando, acorda, povo. Sobre cada um de nós, né? Porque tem muita coisa. Tem muita coisa. E nós temos que aproveitar mesmo esse tempo. Temos que aproveitar. De amor e misericórdia do Senhor para cada um de nós. E você tá lá na Misericórdia, você serve como ministra, né? Sou ministra, eu atuo na PASCOM também, na parte das mídias, que aí na parte das mídias já estou há 4 anos mesmo, desde quando iniciou a paróquia. E eu estava com os cerimoniários também até o início do ano lá. Os primeiros lá. Sim. No começo ainda eu levei do santuário. Tirou? Não tirei não. É que assim… Quem mora lá perto. Lá não tinha cerimoniário. Entendi. E eu era coordenadora dos cerimoniários no santuário. Então eu levava eles pra servir lá, porque lá não tinha. Entendi. Eles continuam no santuário. Entendi. Não tirei eles de lá não. Aí formei novos lá naquele início, formei. E aí a partir desse ano também… encerrei essa missão, né? Não foi fácil encerrar, mas o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós e Ele sabe tudo. E tem uma frase que me marca muito, que é um versículo, mas eu não vou lembrar exatamente. Hoje você não entende, mas um dia você vai entender. Então, no momento ali que eu deixei os cerimoniários, eu não entendi. Passou por um luto. Hoje eu entendo o que o Senhor quis. Ele tira uma coisa para te dar outra. E assim, em cada tempo a gente tem uma missão. Isso aconteceu comigo. Eu estava como coordenação da música aqui do santuário, né? E por vários motivos eu tive que deixar essa coordenação. Pra mim foi um luto. Nossa, mas eu fiquei triste. Eu fiquei muito triste, meu Deus. Aí eu falei assim, aí um padre amigo meu falou assim, você tá passando por luto. Eu falei assim, eu tô em luto. Bom ouvir isso. Mas aí mas nunca assim me revoltei nem nada. Entendi, era necessário. Eu sabia que era necessário por N motivos. Sabia que era necessário. Mas daí depois eu entendi. Eu já tô começando uma nova missão, que se eu tivesse na coordenação, eu não poderia assumir essa outra missão, né? E os planos de Deus, eles são perfeitos. Então, às vezes a gente não concorda, não é? Acha que não é assim, mas a gente tem que aceitar, mesmo não concordando, porque a gente acredita na misericórdia, acredita nesse Deus maravilhoso, que os planos dele, né? E hoje eu só falo assim, tá bom, tá nos teus planos eu vou, você cuida do resto. Que a gente vai levando, né? Eu dou o passo, você vem com o chão, é a antiga história, né? Eu dou o passo. Vem, coloca o chão que a gente continua caminhando, né? Assim. É bem isso mesmo, porque assim, ele sabe lá na frente, a gente não sabe, né? Sim. Então eu também vivi, achei que era só eu que tinha ficado mal. Nossa! Ainda que eu fiquei 1 ano e pouquinho na coordenação, né? Foi uma coisa que eu gostei bastante de fazer, né? Eu sirvo na música, tudo, então eu aprendi um monte sobre liturgia que eu não sabia.
Então, aprendi bastante sobre liturgia, mas são coisas necessárias que acontecem. Nem sempre é do nosso gosto, mas são coisas necessárias que precisam acontecer. Até mesmo para, como eu te disse, surgir outras pessoas, né? Porque, às vezes, nós somos canais para outras pessoas. Se a gente continua teimando numa questão que não é a sua, você não só prejudica você prejudica as outras pessoas que estariam naquele lugar, né? E a igreja, no meu entendimento, eu penso que ela tem que ser um rodízio para que todos provem a maravilha que é o servir, né? Então, eu acho que eu fiquei muito tempo. Entender, tudo bem que tem hora que não tem muita opção, porque são poucos os servos, né? Mas a gente tem que entender que a gente precisa dessa mudança, tudo, né? Mas hoje já tô com o meu luto curado. Não, eu também. Eu entendi o que o senhor queria. Exatamente, eu entendi. Porque eu fiquei 8 anos no santuário. E daí 4 anos na Divina. Mas não, como eu falo assim, não dá 12 anos, dá 10. Porque 2 anos eu fiquei no santuário e na Divina. Entendi. Então, assim, foi bastante tempo. Então, foi um luto mesmo, assim. Mas hoje eu entendo o que o senhor quis pra mim ali. E só faz, o quê? 4 meses, 3 meses que eu deixei. Tá vendo? Quando as coisas é do plano dele, a gente sofre, mas passa logo. Já resolve. Lilian, nós já estamos nos encaminhando pro final já. A conversa, viu como passa rapidinho? E eu queria fazer pra você algumas perguntas, assim. A gente já foi conversando mais ou menos sobre isso. Eu nem quis entrar muito quando a gente falou. Pra gente encerrar, eu sempre faço algumas perguntas, porque esse programa, o Pode Me Deixar Ser Mulher, é uma pergunta, né? O que não me deixa ser mulher, né? Porque a gente vê hoje na sociedade tantas coisas, né? Que a gente observa e algumas vezes a gente olha para uma pessoa, é mulher, mas a gente não consegue reconhecer a identidade de uma mulher, né? Não só na aparência física, mas nas atitudes também, né? E eu gostaria de saber a tua opinião. O que seria a mulher? Como seria a mulher que Deus sonhou, né? Onde, se ela se perdeu em algum momento, onde ela se perdeu, se você, na sua opinião, você acha que teve uma situação, alguma questão que fez começar a se perder, né? E como é possível voltar a esse sonho de Deus? Eu acho assim que nós, mulheres, a gente nos perdemos no contexto que a sociedade impôs para nós. Que nós tínhamos que ser essa Mulher Maravilha que faz tudo. E o que acontece hoje, conversando com muitas mulheres? A gente não dá conta de tudo. Não dá. Então, você tem que se encontrar, buscar em Deus o que faz sentido para você, na sua vida. Porque quantas mulheres vivem burnout por conta de acreditar que vai dar conta de tudo. E não vai. Você tem que ser mãe, esposa, dona de casa, empresária ou trabalhar fora o dia todo. Você vive um cansaço, uma estafa, e não é isso que Deus quer da gente. Deus sempre quer o melhor para cada um de nós. Mas eu tenho que entender e me encontrar. O que Deus quer de mim? Eu, Lilian, entendi que Deus queria de mim uma mulher, uma mãe um pouco mais dedicada na minha casa, na minha família, porque isso foi me fazendo bem. E eu acho que eu vou descobrindo à medida que aquilo me faz bem. Porque se também ficar em casa não fizer bem para mim... Não é a solução. Não é. Não vai adiantar. Lá no início do meu casamento, eu fiquei em casa um pouco. E não era o meu momento de ficar em casa. Comecei a ficar ansiosa, deprimida, porque aquilo não era para mim. Então, é uma maneira da gente se encontrar. E eu tenho que buscar em Deus, rezando, orando, buscando mesmo, indo ao encontro do Senhor. Eu sou aquela, assim, que converso com Jesus como eu tô aqui, conversando com você. Eu também. Então, Jesus é assim. Eu também. Tô passando por isso.
Eu acho que se alguém ouvisse eu conversar com ele, meu Deus, essa menina tá fazendo blasfêmia. Não, tem coisas assim que às vezes eu falo só em silêncio pra ninguém ouvir. Não, eu não falo em voz alta, não. É só porque assim, e ele é nosso amigo. Sim. E ele tá ali pra nos ouvir. E a gente tem que silenciar pra escutar ele. Porque hoje o barulho do mundo não deixa. Não deixa. É o celular apitando toda hora, é mensagem, é tanta coisa. Às vezes você vai rezar, aí você começa, você já tá lembrando, ai meu Deus, eu não fiz isso. Assim, eu tenho um pouco de dificuldade. A hora que eu vejo, eu tô com a mente assim, nossa, amanhã eu tenho que fazer. Não, volta aqui, calma. O que é isso? Então é esse buscar mesmo, buscar constantemente. E pedir a Nossa Senhora que esteja ao nosso lado, intercedendo por nós, cuidando da gente. Eu gosto de escrever também, tá? Eu vou rezando, eu sou devota de Padre Pio. Então eu faço novena perpétua de Padre Pio. E ele rezava a coroa do Sagrado Coração de Jesus, né? Então eu faço que a coroa do Sagrado Coração de Jesus são 3 preces, né? Então cada prece eu escrevo. Eu rezo e escrevo. E já faz alguns anos que eu faço isso. E eu peço muito sabedoria, discernimento, entendimento para seguir o que o Senhor quer de mim. Porque eu não sei. Eu não sei. Não é o que eu quero, mas não é o que eu quero, mas o que Ele quer. Porque eu quero isso, mas isso agrada ao Senhor? É isso que o Senhor quer pra minha vida? E eu aprendi que muitas vezes a gente quebra a cara mesmo. Você vai lá fazer o que você quer e não era aquilo. Então quebrou a cara, volta, retorna e o Senhor nos conduz sempre. Então essa mulher que vai estar em constante busca. Tentar fazer conciliar vontade, intelecto e alma. É uma questão assim bem complicada, mas a gente consegue. Consegue, né? A gente tem que silenciar muita, porque geralmente a vontade e o intelecto, eles são muito fortes, né? E a gente se deixa levar pelo mundo, né? Aí quando a gente cultiva bastante a questão da fé, da alma, a gente consegue um equilíbrio ali, né? Eu acho que esse é o caminho mesmo. Acho que o ponto é o equilíbrio. É o equilíbrio. Mas Lilian, você quer falar mais alguma coisa? Mais uma mensagem? Não? Não. Muito obrigada por estar aqui hoje, né? Compartilhar a sua história, a sua vida, né? Foi muito bom mesmo. Seja muito bem-vinda, né? Ao podcast. Quando a gente tem outra oportunidade, pode chamar você de novo para conversar mais sobre o seu canal do YouTube, né? Pra gente falar bastante sobre a questão das mulheres. Nós nem falamos que você faz parte das Mulheres Fora da Caixa, junto com a Vanessa, a Bucarma. Com as Mulheres Virtuosas também, faz parte também, né? Você falou que tá um pouco afastado, mas também já fez parte dessa construção. Eu não peguei essa próxima turma, até a turma que encerrou agora com a tarde das mulheres, eu era catequista. Nessa próxima turma eu não peguei, mas tô na intercessão. Ai, que bom, né? E a mãe orante, né? Que você falou da questão, pra gente se aprofundar nessa questão da mãe orante, que essa eu não sabia. Por isso que eu te falei do Instagram, pra você colocar lá, ó. Que eu acho que eu faço muita coisa. Então diminui, ó. Isso, já deu uma freada boa. Então, muito, muito obrigada, tá? Pelo seu carinho, seu sim e pela sua história, né? E a hemorroísa, ela nos ensina que a dor não precisa ser o último capítulo de uma história. Porque quando uma mulher caminha na direção de Jesus, ela pode até chegar ferida, mas nunca mais vai voltar da mesma forma, né? Então, passo ante passo, abre caminho e escuta, né? Quando você escutar, abre caminho e vai. Então, gente, olha, siga o nosso podcast, ele está disponível nas nossas mídias sociais. Os episódios completos estão no YouTube, no canal da Rádio Capital. Só digitar lá, Pode Me Deixar Ser Mulher, já cai lá com todos os episódios completos. E nós vamos postando aí no meu Instagram, Rosiane Pavese Teston, no Instagram da Rádio Capital.
e do Santuário Eucarístico de Cianorte, né? Então, siga aí as nossas atualizações e aos nossos episódios. Eu gostaria de agradecer aos nossos colaboradores, a Ornato Joalherias, a Dra. Gabriele Valério e o Empore 3S. E para a gente finalizar, nós vamos fazer uma oração, agradecendo por esse momento, por esse episódio, né? Agradecendo muito a Deus por conduzir toda a nossa conversa. E agradecer a Deus e pedir por essas mulheres que sangram, como a hemorroísa, que sangram, que sofrem, que se sentem excluídas, que elas possam encontrar o caminho e para se aproximar, que escutam, que possam abrir os ouvidos para escutar falar de Jesus e que tenham a coragem de dar um passo ante o outro para chegar até ele e tocar o seu manto. Ele não procura mulheres perfeitas, não procura mulheres completas, ele procura mulheres com coração disponível, mulheres que queiram caminhar com ele, que queiram tocar. A partir do momento que você toca, ele te toca também. Não só curando corpo, mas curando almas. Então, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, pela Lília. Que Deus possa abençoá-lo na sua caminhada de fé, na sua empresa, no seu servir, e que a cubra com toda a sua misericórdia. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.